E começando mais um Entre Elas, um programa voltado para você, mulher. Boa noite, meninas. Boa noite. A paz. Paz do Porque Senhor. hoje a gente está aqui com a pastora Cássia. Isso. Né? Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E o nosso programa já é o quarto, né, Mônica? É o quarto. Quarto que está fazendo maior sucesso, porque é uma carência tão grande assim em relação a esses assuntos que às vezes também é um tabu para muitas mulheres. Será que só eu que vivo isso? Ou será que tem outras pessoas passando por essas situações? E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto abuso, né, relacionamento abusivo. Mas primeiramente a gente queria conhecer um pouquinho quem é essa pastora tão jovem, de onde que veio, por que chegou aqui nos Estados Unidos. Conhecer a história da Cássia. Então, pessoal, eu sou psicóloga formada no Brasil, vim do Paraná, sou carioca, mas vim do Paraná. Lá a gente trabalhava como gerente, a gente gerenciava 45 unidades junto com a terapeuta ocupacional na prefeitura de Colombo. A gente administrava essas 45 unidades visando a educação especial inclusiva e a gente acompanhava todas essas crianças nas unidades, fazia orientações às professoras, a gente fazia todo esse acompanhamento para crianças com necessidades educacionais especiais. Lá no Rio mesmo? Lá em Colombo, Paraná. No Paraná? No Paraná. Ah, tá. Isso. Por isso que você foi para Curitiba, a gente conversando. Isso. Entendi. Isso. Que legal, interessante. E assim, desde que a gente já está falando, esse trabalho o senhor vem através do governo? Lá Através do governo estadual? Isso. Ah, do governo municipal. Municipal. E aí tem essa gerência para administrar as 45 escolinhas de educação infantil para poder auxiliar na educação das crianças com necessidades educacionais especiais. E aí tem esse trabalho muito bonito. Fase etária, assim, da idade? É de 6 meses a 5 anos, que é o pré-escolar, até o pré-escolar. São primeira infância. Primeira infância. Primeira infância. E essa orientação seria junto com as mães, claro, né? Também. Seriam junto com as mães. E orientando as crianças, assim, de que forma? Na parte educacional, familiar? Como que é essa orientação? Primeira infância são os pequenininhos, Sim. né? Então, muito comportamento, desenvolver comportamentos sociais. A gente conversa muito com os pais para orientar os pais como lidar com essas crianças. Muitos em fase de luto, porque chegou um laudo de autismo, do espectro autista, crianças com síndrome de Down. Então, os pais têm esse luto. Por serem crianças da primeira infância, que é de 0 a 5 anos, os pais têm essa dificuldade de aceitação porque planeja toda uma vida para um bebê e de repente eu tenho uma missão ali, eu tenho uma novidade, veio um laudo que me diz que eu preciso reconectar com outra coisa. Outra realidade. Ele é mais para um suporte mesmo para os pais também. Isso. Né? E de 0 a 5 anos é onde forma o caráter da criança. Exatamente. Né? Até a idade onde está formando ali. Isso. E precisa mesmo de um apoio, porque sozinhos os pais, com certeza, é bem difícil. Eu vejo porque eu fiquei 3 dias na casa de uma amiga que tem 2 crianças especiais. Não é fácil, já está, né, na fase de adolescência. E eu vivenciei isso de perto, quanto é difícil, né? Pais têm que trabalhar, mãe tem que se ausentar, vai para a escola, as crianças são criticadas pelos alunos, né? Claro, criança. E a mudança do corpo e tudo, precisa mesmo, realmente, é um trabalho lindo. E é um trabalho, assim, voltado também para fazer capacitação dos professores, a gente vai dentro de sala de aula, ajuda os tutores a lidarem com essas crianças para auxiliar a criança. Ela vai fazer uma intermediação, um apoio entre professor e atividade para estimular essa criança. Muitos têm o espectro autismo, então, mas é o antigo TGD, segundo o livro de diagnósticos psiquiátricos, né? Então, o TGD é atraso global do desenvolvimento. Então, essa criança que
dentro do padrão que se espera para aquela fase, ela tem um atraso, ela se desenvolve menos do que o esperado. Então, eu preciso de uma tutoria, eu preciso de apoio para essa criança. Então, a gente faz o treinamento para essas crianças, para essas tutorias, a gente vai em sala, ensina como lidar com o comportamento da criança, como estimular a criança, porque a criança precisa de rotina, como todas as outras, como a gente fala, típica e atípica. A típica é o padrão do que é esperado, a típica é aquela que tem algo diferente, né? Diferente não do que mas que tem algo de especial, que eu preciso ter todo um tato, todo um aparato para que ela se desenvolva tanto quanto a outra criança. Então, assim, a gente dá esse apoio tanto para os professores, tutores e para a própria criança dentro de sala de aula, para dar esse suporte. E os pais, quando estão nessa fase de luto, de aceitação, que nega, que não quer participar, coloca a criança lá, muitos casos acontecem isso, e a gente dá lá esse suporte para esses pais, para orientar os pais, ensinar quais caminhos ele vai precisar percorrer, que tipo de médico que eu preciso procurar, que tipo de estímulo eu preciso procurar para essa dificuldade, para essa deficiência da criança. Então, a gente faz todo esse aparato. Que trabalho brilhante. Porque, assim, isso, assim, aos meus olhos, isso é novo, né? Porque eu creio que há 20 anos atrás isso não existia. Então, assim, imagina quanta coisa aconteceu no passado, né? A gente mesmo na escola, psicóloga, não me lembro de ter visto uma psicóloga na escola, né? Nem sou tão velha assim, mas assim, mas realmente que bom que as verdade. coisas evoluíram, né? Que hoje tem esse respaldo, isso é muito importante. Fico feliz de ver realmente como mudou. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. E assim, pelo que você falou, minha mãe é assistente social. E assim, ela trabalhava junto com a pessoa, assim, com as psicólogas também. E como, aí a gente via, nossa, mas como mudou? Eu falei, pois é. E é legal que sempre tem um acompanhamento de uma assistente social junto, vendo, né, como funciona. E é muito bonito mesmo. Eu fico contente de ver como evoluiu tudo, né? Graças a Deus. E aí lá, assim, a gente trabalhava na prefeitura, né? E por fora eu atendia na clínica também, fazendo terapia. Aí atendia adultos, atendia adolescentes, aí todo tipo de especialidade aí, que a gente, de necessidade que se apresentava, a demanda que chegava, a gente tinha esse tato também de poder estar trabalhando. Top. E vamos dar, né, sequência aí no nosso tópico. No nosso tópico, Que né? é bem, o pessoal tá esperando aí, ó. Bora. Segunda-feira passada a gente teve aqui a presença da pastora Milka, a pastora Elda. E a gente falou tantos assuntos, né, Mônica? Voltado ao relacionamento, dependência emocional, papéis, a dificuldade hoje, né, os desafios de ser mulher nesse tempo, né, do século XXI. Tanta coisa, tanta mudança, tantos afazeres. Mas, assim, algo que foi muito falado foi sobre relacionamento abusivo, foi sobre abuso. E a gente queria ouvir, pastora, como que identifica o abusador? Como que a gente identifica os sinais dentro, né, de um relacionamento? Os sinais de um relacionamento abusivo. Quando é percebido que a identidade da mulher ela é negligenciada. Essa mulher, ela tem como se fosse uma prisão, porque ela, até no Brasil temos a Lei Maria da Penha, que inclusive que o marido que tem o abuso sexual, o abuso psicológico, o abuso patrimonial, né, e o abuso moral, isso vai preso, né? No Brasil a gente já tem a Lei Maria da Penha. Aqui funciona já do que lá, né? Só acionar a polícia, né? Já está aqui e protege essa mulher. Então, como você vai perceber, mulher, que você está sendo agredida pelo seu companheiro? A partir do momento que ele começar a negligenciar quem é você, os seus desejos, negligenciar quem ele conheceu, como que ele chegou para você e como que ele se desenvolveu ao longo do tempo. Relacionamentos têm crises? Tem.
mas precisa entrar num consenso. A partir do momento que só ele tem a voz, só ele que tem a verdade, só ele que tem que manipular e dominar toda a situação, aí eu preciso acionar meu alerta. Esse homem que fala, é coisa da tua cabeça. Isso é coisa da tua cabeça. Você sabe que não é coisa da tua cabeça. Você sabe que é algo que se apresenta. Começa assim, é algo da sua cabeça. Você tá louca, mulher. Isso é uma agressão psicológica, porque aí causa confusão. Já começa por aí, com a pressão psicológica. O homem começa a falar essas coisas, começa a negar as suas saídas, a prender você dentro de casa, não quer que você faça uma academia, não quer que você trabalhe, não quer... Claro que o combinado não sai caro, né? Mas quando esse homem quer dominar e cercar a mulher de todos os sentidos, e ela não tem mais a liberdade, não tem a própria identidade, ela precisa ficar alerta. Daí são os próximos passos. Ele consegue dominar psicologicamente, moralmente, ele agride, ele xinga, ele denigre a moral dessa mulher, ele fala que a mulher é todo tipo de nome que aflige a autoestima dessa mulher. Isso é um abuso também. E é o ponto, assim, fraco da mulher, né? E é o ponto que ele encontra para atingir ela de uma forma mais rápida e mais fácil. Porque o homem é razão e mulher é sentimento. É sentimento. Então, ali ela não ouviu uma palavra de carinho, ela já vai se sentir só, né? Ela já vai se sentir só. E uma das coisas, assim, que também eu vejo dentro dos relacionamentos de amizade, que existe, não só no casamento, não homem com mulher, né? Mas também com uma amizade, um relacionamento abusivo, onde a amiga ou o amigo te proíbe de ter outras amizades. Então, também isso é um relacionamento abusivo. É sim. E quando vem com esse comentário, com esse argumento, mas você precisa provar que me ama. Me prova que você me ama, que você é só minha. Se você fizer isso, é porque você me ama. Se você não fizer o que eu quero, é porque você não me ama. Chantagem, né? Essas chantagens, o abuso físico e sexual, ele sempre inicia antes com abuso moral e psicológico. Por meio da manipulação, fazendo negociações, fazendo a manipulação com aquilo que ele sabe que a mulher gosta. Ele se aproveita desse amor dessa mulher e manipula esse amor dessa mulher para ela fazer o que ele quer. Então ela vai cedendo, tanto que essa zona, esse limite que nós temos como ser humano, ele é perdido. Eu não me importo mais se eu estou sendo machucada e permito que o outro venha me machucar para não incomodar o outro. Só que vai se tornando tão abusivo que vai chegar um momento que vai ter o primeiro tapa, eu vou perdoar, vai ter o segundo tapa, eu vou perdoar, e aí isso só vai aumentando, é uma cadeia, né, que só vai aumentando, vai virando uma bola de neve, e daqui a pouco eu não tenho mais identidade, porque eu deixei tanto o outro invadir a minha zona de conforto, a minha zona de quem eu sou, qual é a minha missão aqui, por que eu estou aqui, eu perco isso, eu perco a minha identidade. E aí entra o caso até das mulheres que não conseguem sair desse relacionamento, porque não tem identidade e está aprisionada psicologicamente a esse homem, a esse jogo emocional psicológico, um jogo. Ele faz com que ela se olhe para si e fale, não, ninguém vai me querer. Né? Não, eu tô tão acabada, eu tô tão destruída, eu acho que eu tô ficando louca mesmo, preciso de ajuda, e é ele que é a única pessoa. Eu já vi mulher falando dessa forma. Não, se eu separar dele, quem vai me querer? Uma mulher como eu. Você olha pra mulher, ela tá olhando no espelho, assim, ela tá se vendo um nada, um trapo. E na realidade, ela é uma grande mulher, só que perdeu a identidade, a essência. A essência. E muitas vezes, quando ela fala, quem vai me querer? É porque ele já falou para ela, ninguém vai te querer. Olha o que você é. Olha quem é você. Você é feia demais. Você
está acabada. E aí fala tanto isso, que a mulher acaba... É que nem aquela conversinha, que nós temos, até no Brasil se fala muito, que a gente insiste tanto numa mentira que ela acaba se tornando uma verdade de tanta insistência, de tanto você falar. Então aquele homem fala tanto, você é feia, ninguém vai te querer. E a mulher de tanto ouvir aquilo, igual, você é louca, é coisa da tua cabeça. E aí você vai acreditando, vai internalizando aquilo, e você acredita e se comporta como uma mulher que é feia, que não tem capacidade, que realmente é louca, porque é coisa realmente da sua cabeça. Ele está te traindo, você viu que está te traindo, como em casos também que eu já identifiquei lá nessa prefeitura, de crianças sendo abusadas pelos pais, a mulher vê, ela é abusada pelo marido sexualmente, ele abusa os próprios filhos e ela não se levanta, não tem força suficiente para se levantar nem para defender, muito menos ela e muito menos os próprios filhos. Porque ele ameaça a família, Exatamente. ameaça a matar ela se ela Isso. abrir a boca. Isso. Em muitos casos também a criança acaba soltando alguma coisa. Sim. E vem da criança, né? É. Não é da mulher. Não. Como aconteceu exatamente nesse caso. Foi identificado na escola, porque a professora está todos os dias. A professora identificou o comportamento que foi alterado. A criança tinha um tipo de comportamento. A professora percebeu que alterou o comportamento. E aí nós, como psicólogos, terapeutas ocupacionais, fomos lá na escola, observamos a criança por uma semana, fazendo a leitura do antes e o depois. Realmente a criança foi encaminhada para os órgãos responsáveis para fazer toda uma análise, fazer o laudo e tudo, e realmente a criança estava sendo abusada pelo pai. É triste, né? E, pastor, e como sair de um relacionamento abusivo? Primeiramente, buscar força de um profissional, de um psicólogo, para ele te orientar, para ele te dar um suporte, te ajudar a se restituir como mulher. Né? A gente fala muito de empoderamento feminino. Então, assim, se eu não tenho força hoje para denunciar, para sair desse relacionamento, eu te oriento a você procurar um psicólogo, uma psicóloga, um profissional da psicologia, porque ele vai te orientar, ele vai te dar esse suporte, ele vai tratar o seu emocional, vai lhe dar pontuações, principalmente profissionais da terapia cognitivo-comportamental, que eu vou puxar uma sardinha para a abordagem que eu trabalho, que é uma abordagem que a gente trabalha muito isso. O que eu penso influencia no que eu sinto e o que eu sinto influencia no meu comportamento. Então, assim, busque uma ajuda profissional para você poder ter esse suporte. E se você não consegue sair desse relacionamento, não sabe caminho nenhum, não tem força, está com medo, procura, nem que seja escondidinho, eu não sei o que você vai fazer. Tem o meu telefone, que daqui a pouco vamos colocar aqui. Se você quiser me ligar, eu te oriento. Mas busque um profissional de psicologia para você receber orientação e aí você vai se restituir como mulher, identidade sua vai ser restituída para você sim ter força e ter orientação suficiente para buscar os órgãos públicos e se defender, né, desse homem que tá fazendo você morrer cada dia. Eu queria até ressaltar uma coisa, assim, independente de crença e religião, tem que buscar ajuda. Porque eu já teve alguns conhecidos, algumas pessoas que eu já conheci que já passou por diversas situações como essa. E as pessoas, às vezes, por falta de informação, orientação, de abrir a mente, acaba falando, não, porque Deus vai me dar libertação, Deus vai fazer alguma coisa, Deus... Gente, deixa eu falar uma coisa pra você. Deus faz o que é impossível. Deus faz um milagre. Mas a sua vida, quem comanda é você. Então, o que você tem que fazer, não joga para Deus fazer. Porque esse tipo de situação com você, com a sua família, com o seu filho, é você que resolve. Porque hoje nós temos pessoas profissionais, como a pastora Cássia, né? Que pode estar ajudando e orientando. Então, é uma coisa que, assim, pra mim, gente, chega a doer os ouvidos. Porque eu já vi situação que a pessoa, não, mas Deus vai me dar libertação, Deus vai te dar. Desde que você se posicione. Então, guarda bem isso. Precisa de um profissional. Porque Deus faz, mas você tem que dar o primeiro passo. Tem que ter atitude. Tem que ter atitude. Porque é triste ouvir isso, pastora. Porque
eu já ouvi em algumas situações que não é assim que funciona. Não, é isso que você tocou, Sabe? Mônica. É triste. É sempre tá escutando. Não, eu tô aguentando que Deus vai fazer. Deus vai fazer, mas não é assim, não. Mas Peraí. olha, eu já vi também como nós pastores, né? Sou pastora também. E muito dos erros que cometemos nós vamos orar para isso mudar. Nós vamos orar para ele mudar. Nós vamos orar para o seu casamento restaurar. Tá, é como a Mônica disse, ela tocou que não é algo importantíssimo, o impossível é ele, mas o que ele colocou nas nossas mãos para cuidar, era aí, os nossos talentos, é como aquela parábola dos talentos, o que você fez com os seus filhos que Deus depositou nas suas mãos? As bênçãos, né? As bênçãos. Ali é os nossos talentos, o que você vai fazer quando Deus pedir, né, ali os seus talentos, que é o marido que Deus colocou na sua vida ali, a esposa, e o que você fez, isso é os nossos talentos, isso é a nossa herança. Então é algo, eu escrevi um livro, até pedi a Antônia para ver se encontrava, o livro Reconstrua com os Seus Pedaços, é um livro voltado para a mulher, toca muito no relacionamento abusivo, porque eu já vivi, né, não tem mais, né, graças a Deus, mas vamos imprimir mais. É um livro também que foi bom para vender, porque as mulheres, assim, se identificaram a dependência emocional, porque o relacionamento abusivo, se com o tempo a mulher, aliás, gera aquela dependência emocional, ela não consegue viver sem o marido abusador. Não. Ela precisa se alimentar disso, ela né? precisa daquele homem agressivo, ela precisa daquele relacionamento. Eu não entendo, mas a gente vê também nos casos de pais com filhos, né, de amizade, né, como a gente tocou aqui. A gente não entende, por isso tem que procurar um psicólogo que passou, né, um terapeuta que passou anos estudando, porque realmente a gente não entende isso. Eu não consigo entender uma coisa, não passa pela minha cabeça o que é a pessoa que está sofrendo, está passando por esse martírio, os filhos, e continua com o camarada. Ah, porque ele paga aluguel, porque ele me dá dinheiro. Não pode ser. Não pode ser por isso. Porque a pessoa não é uma pessoa incapaz. Não. Então, realmente, eu não consigo entender. Muito medo, né? Medo. O medo do novo, do que vem, do instável. Então, muito assim é do medo que a mulher sente de enfrentar o novo. Muitas são 20 anos de casada, 30 anos de casada, ou 10 anos de casada, mas foram tão assim, foram crianças que os pais deram de tudo. Cada história é uma história. Então, assim, mas muito é dependência mesmo por medo do novo, medo de desbravar, medo do que me espero, mesmo que eu estou sofrendo. Recomeço. Exatamente. E assim, fora que, o que acontece, gente? O cérebro ele é como se fosse uma máquina realmente. Tirando a moral, a consciência e tudo, eu digo muito isso nas minhas palestras, que quando a gente acessa um site na internet e vai visitar o e-mail, fica bombardeando ali aquele site que a gente acessou. Isso é inteligência artificial, nós temos uma inteligência orgânica. Nós temos uma máquina aqui, uma inteligência aqui. Então o quê? Esse cérebro se acostumou com esse homem, com esse estilo de vida. Ele não está pensando como a moral nem com a consciência. Ele é uma máquina, ele só está razão, como se fosse só razão. Então ele entende que essa mulher, esse corpo viveu assim durante anos e é assim que ele entende que esse corpo precisa viver. Aí é o famoso dedo podre que lá no Brasil o pessoal fala. Eu largo, saio desse relacionamento, do nada vou lá na igreja, estou orando. Como assim? Caso com esse fulano tem os mesmos padrões do outro, do primeiro, e com algumas coisas a mais. Mais ainda. Aí chega, muitas pacientes chegaram para mim nessa circunstância. Do terceiro relacionamento, largou do segundo relacionamento, foi lá, conheceu um cara que não tinha perfil nenhum do que parecia dos primeiros. Depois de 2 anos casada, o cara chegou ao nível de agredir, chegou ao nível de até prendê-la na cama. Então, assim, é um cérebro, não é o dedo podre, né? Não é. É o cérebro condicionado a fazer com que você viva aquela rotina de sempre. Então, assim, os 5 sentidos nossos trabalham a favor disso.
em obedecer o cérebro. O cérebro manda o tato sentir, quantas vezes a gente sente o cheiro de um aroma, de alguma e nos leva a algum lugar. A gente vê, tem os déjà vu, que a gente olha para uma situação e fala assim, nossa, parece que eu já estive aqui, né? Não é? Eu escuto uma música, me leva a algum lugar. Então, os 5 sentidos, ele trabalha para esse cérebro máquina. Então, os 5 sentidos, quando eu estou num ambiente, me colocando no lugar dessa paciente, que já está indo para o 3º relacionamento. Ela vai lá na igreja, está lá na vigília, os 5 sentidos, o hormônio atrai, o hormônio ligado com aquele hormônio daquele homem, o cheiro, tudo, os 5 sentidos trabalhando em favor disso. E ela, dentre todos os homens que estão ali, ela aponta aquele. E quando ela se envolve, ela vê que é o mesmo perfil. Não é macumba, não é nada disso, né? Mas assim, não é nenhum tipo de feitiçaria, não é porque alguém fez trabalho, não é isso. O povo de Deus confunde muitas coisas, né? Que nem a Mônica falou. A ciência, ela estuda milimetricamente, né? Ela calcula muito as coisas. Então, o cérebro é uma máquina, gente. Ele vai condicionar o corpo, os 5 sentidos para trabalhar em favor dele. Então, não é assim. Aí eu falei, mas por quê? Eu já sei que eu vou sofrer com perfil de homem assim, por que eu escolho? Não tem consciência, é uma máquina. É uma máquina. Você também falando uma coisa interessante também, mas e quando, vamos supor, a mãe ou sei lá, geralmente é mais a filha, a mulher, né? Viveu com a mãe e o pai alcoólatra. E aí vai e casa, a filha sai de casa, também em casa e arruma um alcoólatra. Você acha que isso tem semelhança? Tem. Isso é inconsciente mesmo? É aprendido. Ah. Aprendido. Referência que ela teve. Por que na primeira infância nós temos lá o psicólogo para orientar os professores, nós temos para orientar os pais, porque a primeira infância é o momento crucial do desenvolvimento humano. Ali a criança vai se desenvolver corporalmente, mentalmente, socialmente, tudo é ali, é a primeira infância. Então, é assim, aquilo que eu aprendi naquela primeira infância, muitas vezes eu não vou lembrar quando eu for adulto, mas está incutido dentro de mim. A gente fala que é hereditário, né? Hereditário. É uma herança social hereditária. É inconsciente realmente. Às vezes a menina vai procurar de tudo, a mesma historinha que eu estou falando do cérebro máquina. Ela vai tentar se afastar daqueles perfis que o olho e a consciência está vendo. Mas talvez ela se envolva com a capa, que está se comportando totalmente diferente, mas que no íntimo mesmo é aquele perfil daquele pai, né, que talvez era agressor, era envolvido com álcool, drogas. E aí eu vivo, a história vai se repetindo. É uma hereditariedade social aprendida. Uau, que complexo. Você viu? É bom, né? Não, mas isso é interessante, porque às vezes a gente vê mãe que sofreu, filha que sofre, a neta sofre. Tem umas coisas assim que vai desencadeando incrivelmente, que fala, por que assim? E aí na terapia, cada caso é um caso, não posso falar para você em tempos, quanto tempo vai durar para você em terapia reconstruir isso. Primeiro eu desconstruo aquilo que foi construído que é ruim, que está trazendo danos e angústia a esse paciente, a gente desconstrói isso para depois reconstruir. Exatamente. Os conceitos, aquilo que eu aprendi que está danificando o meu social, a minha parte íntegra, a minha identidade. A gente trabalha muito identidade, trabalha muito assertividade na comunicação, muita comunicação, os papéis sociais, né? As pessoas acham, eu sou assim e vou continuar assim. Não. Você que está decidindo isso. Você não é. Você está. Eu não sou a mesma Cássia de 5 anos atrás. Eu não sou a mesma Cássia de meia hora atrás.
Porque eu estou aqui conversando com vocês, eu estou recebendo influência comportamental, social, e um pouco de vocês ficam em mim e um pouco de mim fica em vocês e fica naquele povo que está ali assistindo. Com certeza. E tem bastante gente aí, né, Lana? E um beijo pro nosso povo aí que sempre tá compartilhando. Nossa. Tá? A Lana que gosta de falar, vai falando pra todo. A Lúcia lá de São Se Paulo, tiver Leandro Damasio, boa noite. alguma pergunta, pode colocar aí. Coloca, Isso. manda uma pergunta aí pra nós, quiser perguntar alguma coisa. Pediram aqui pra falar um pouco sobre a ansiedade, mas a gente vai falar no próximo programa. Não, senão Porque ela não essa- volta. Não, senão ela não Tem volta. muito tempo aí, tem que aproveitar essa Vamos psicóloga. aproveitar esse aqui, tá vendo? Ó, tem muita coisa boa. A Biana já tá aqui, meu Deus, aprendeu bastante Beijo! coisa. A Tereza, a Antônia, a Ana também, a Sara Silva, a Edilma, beijão, Moacir, o Bispo também, Arnaldo, a Liz, a Lorena. É isso aí, pessoal. A Clélia, né, que pediu para falar um pouco sobre... A pastora Edna também tá aqui. Eu tô no celular da Mônica aqui, aí não aparece, Não aparece, os amigos em Mas comum. enfim, bem interessante, porque assim, tudo Muito que ela tá abordando, né, Lana, até assim, em questão de comportamentos, até tipo, essas questões que ela tá perguntando, tudo isso vem por uma formação que às vezes leva a mulher